Fernanda assinou os papéis do divórcio enquanto os sogros a humilhavam, chamando-a de interesseira e fracassada. Riram quando ela saiu de mãos vazias, mas não imaginavam que em 48 horas descobririam quem era realmente o pai dela e o preço que pagariam por essa humilhação. O salão principal da mansão dos Carvalho nunca havia parecido tão frio e intimidador. Fernanda segurava com mãos trêmulas a caneta dourada que selaria o fim do seu casamento de 5 anos. O documento estava ali, impecável sobre a mesa de mármore italiano, enquanto os olhares julgadores de Beatriz e Eduardo Carvalho perfuravam sua alma como facas afiadas. Finalmente chegamos ao fim dessa farsa, declarou Beatriz, a sogra de cabelos prateados perfeitamente penteados, ajustando as pérolas no pescoço com um sorriso venenoso. Sempre soube que você era uma oportunista, que só queria o dinheiro da nossa família. Fernanda engoliu o nó na garganta, tentando manter a dignidade enquanto Eduardo, o sogro, balançava a cabeça com desprezo. 5 anos perdidos, murmurou ele, tamborilando os dedos na mesa. 5 anos assistindo você tentar se encaixar em um mundo que claramente não é seu lugar. Do outro lado da mesa, Ricardo, seu agora ex-marido, evitava o olhar dela completamente. O homem que um dia jurou amá-la para sempre agora parecia um estranho, concordando silenciosamente com cada palavra cruel dos pais. Fernanda sentiu o coração se despedaçar mais uma vez ao perceber que ele não faria nada para defendê-la, nem mesmo neste momento final. Por favor, tentou Ricardo fracamente, mas sua voz carecia de qualquer convicção real. Não precisamos tornar isso mais difícil do que já é. Difícil? Beatriz soltou uma risada amarga. A única coisa difícil foi ter que suportar essa menina durante todos esses anos, fingindo que ela pertencia à nossa família. Você realmente achou que conseguiria enganar a todos para sempre? Fernanda fechou os olhos por um momento, respirando fundo para não deixar as lágrimas caírem. Ela havia crescido em um bairro simples, filha de uma costureira trabalhadora. Quando conheceu Ricardo na universidade, nunca imaginou que o amor dele seria constantemente questionado por causa de sua origem humilde. Durante os primeiros meses de namoro, ele parecia fascinado por sua simplicidade e autenticidade, qualidades que agora se tornaram motivo de vergonha para ele. Eu nunca menti sobre quem eu era, disse Fernanda com a voz embargada, mas firme. Sempre fui honesta sobre minha família e minha origem. Honesta? Eduardo bateu o punho na mesa, fazendo os copos de cristal tremularem. Honesta seria ter ficado longe do nosso filho desde o início. Você sabia muito bem que não tinha nada a oferecer além de problemas e constrangimento social. As palavras atingiram Fernanda como socos no estômago. Durante anos, ela havia tentado se provar digna daquela família, trabalhando incansavelmente em sua carreira como professora, sempre educada e respeitosa, mesmo quando recebia comentários maldosos sobre suas roupas simples ou sua falta de conhecimento sobre vinhos caros e viagens internacionais. Lembra quando você apareceu naquele jantar importante com o ministro usando um vestido que claramente era de uma loja comum? Beatriz riu cruelmente, virando-se para Ricardo. A vergonha que passamos naquela noite. Todos perceberam que ela não pertencia àquele ambiente. Fernanda sentiu as bochechas queimarem de humilhação ao lembrar daquela noite terrível. Ela havia economizado durante meses para comprar um vestido decente, mas mesmo assim, não foi suficiente para atender aos padrões impossíveis daquela família. As outras esposas usavam joias que custavam mais que seu salário anual, e ela se sentiu como uma impostora durante toda a noite. E aquela vez que ela trouxe a mãe para o aniversário da vovó, continuou Eduardo, balançando a cabeça com nojo. Uma costureira simples tentando conversar com empresários e políticos. Foi constrangedor para todos os presentes. As lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto de Fernanda. Sua mãe, Lúcia, era uma mulher trabalhadora e honesta que havia criado a filha sozinha com muito amor e sacrifício. Ver a lembrança da mãe sendo desrespeitada daquela forma era mais doloroso que qualquer ataque pessoal. Sua mãe sempre pareceu tão deslocada, acrescentou Beatriz com falsa piedade. Coitadinha, tentando entender nossas conversas sobre arte e cultura,
Era quase tragicômico vê-la segurando uma taça de champanhe como se fosse algo alienígena. Minha mãe é uma mulher honrada, sussurrou Fernanda, a voz quebrada pela emoção. Ela pode não ter dinheiro, mas tem mais dignidade em um dedo do que vocês terão na vida toda. Dignidade não paga contas nem mantém status social, retrucou Beatriz friamente. E certamente não qualifica alguém para fazer parte da família Carvalho. Agradecemos que finalmente você tenha reconhecido isso e decidido nos liberar dessa situação embaraçosa. Ricardo finalmente ergueu os olhos, mas em vez de defendê-la, apenas empurrou os papéis na direção de Fernanda. Vamos terminar logo com isso, murmurou, evitando olhar diretamente para ela. Já causamos sofrimento suficiente para todos. Sofrimento? Fernanda não conseguiu conter a amargura na voz. O único sofrimento aqui foi o meu, tentando ser aceita por pessoas que já haviam me condenado antes mesmo de me conhecer. Não seja dramática, disse Eduardo, consultando o relógio caro no pulso. Você teve 5 anos vivendo com confortos que jamais teria em sua condição original. Deveria ser grata pela experiência. A crueldade casual da observação deixou Fernanda sem palavras. Para eles, sua dor e humilhação eram apenas inconvenientes menores, obstáculos que finalmente estavam sendo removidos de suas vidas privilegiadas. Fernanda olhou para o homem que havia amado com toda a intensidade de seu coração jovem. Recordou-se dos primeiros encontros na biblioteca da universidade, quando Ricardo parecia genuinamente interessado em suas opiniões sobre literatura e filosofia. Ele costumava dizer que admirava sua simplicidade e autenticidade, qualidades que agora pareciam ser exatamente o que ele mais desprezava nela. Você realmente concorda com isso tudo? Perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. Depois de tudo que vivemos juntos? Ricardo hesitou por um momento, e por um instante, Fernanda viu um lampejo do homem que conhecera na universidade. Mas então ele olhou para os pais, e a máscara fria voltou ao seu rosto. Acho que é melhor para todos nós, disse ele, as palavras soando ensaiadas e vazias. Com mãos trêmulas, Fernanda pegou a caneta e assinou seu nome nos documentos. Cada letra parecia arrancar um pedaço de sua alma, mas ela sabia que não havia volta. Aquele casamento havia acabado muito antes do divórcio formal, morto pelas humilhações constantes e pela covardia de um marido que nunca teve coragem de escolher entre ela e a aprovação dos pais. Pronto, disse ela, empurrando os papéis de volta. Vocês conseguiram o que queriam. Finalmente, suspirou Eduardo, recolhendo os documentos com satisfação evidente. Agora Ricardo pode encontrar uma esposa adequada, alguém que realmente pertença ao nosso círculo social. Beatriz sorriu com malícia, os olhos brilhando com triunfo. Já temos algumas candidatas em mente. A filha do senador Monteiro seria perfeita, e a jovem herdeira da família Albuquerque também demonstrou interesse. Mulheres de verdadeira classe e educação refinada. Mulheres que sabem qual é o seu lugar no mundo, acrescentou Eduardo, lançando um último olhar de desprezo para Fernanda. Ao contrário de certas pessoas que insistem em tentar subir além de sua condição natural. Fernanda sentiu uma última punhalada de dor ao perceber que eles já estavam planejando o futuro de Ricardo antes mesmo da tinta secar no papel do divórcio. Ela se levantou lentamente, pegou sua bolsa simples e caminhou em direção à porta, cada passo ecoando no silêncio pesado do salão. Fernanda, chamou Ricardo quando ela estava quase saindo. Ela se virou, esperando talvez uma última palavra de carinho ou ao menos um pedido de desculpas. Mas tudo que viu foram os olhos frios de um estranho. Deixe as chaves da casa na mesa da entrada, disse ele simplesmente. Sem dizer uma palavra, Fernanda tirou as chaves do bolso e as colocou sobre o móvel antigo na entrada da mansão. Aquelas chaves representavam 5 anos de tentativas frustradas de pertencer a um mundo que nunca a aceitaria verdadeiramente. Do lado de fora, a chuva começava a cair, como se o próprio céu compartilhasse de sua tristeza. Fernanda caminhou pela rua elegante, onde nunca se sentiu em casa, carregando apenas uma pequena mala com algumas roupas e a certeza de que precisava reconstruir sua vida do zero. Enquanto isso, dentro da mansão, os Carvalho comemoravam sua vitória,
completamente alheios ao fato de que haviam acabado de cometer o maior erro de suas vidas. Eles não faziam ideia de quem realmente era Fernanda, nem das consequências que suas ações cruéis teriam em um futuro muito próximo. A tempestade que se aproximava seria muito maior do que aquela chuva que molhava as ruas naquela noite. E quando a verdade finalmente viesse à tona, os Carvalho descobririam que haviam subestimado gravemente a mulher que acabaram de expulsar de suas vidas. A chuva continuava caindo quando Fernanda chegou ao pequeno apartamento que havia alugado na periferia da cidade. O contraste era gritante, das alamedas arborizadas e mansões imponentes do bairro nobre para um prédio simples de 3 andares, com paredes descascadas e escadas que rangiam a cada passo. Mas pela primeira vez em anos, ela sentia que estava em um lugar onde podia respirar sem julgamentos. O apartamento de 2 cômodos estava vazio, exceto por uma cama emprestada pela vizinha, uma mesa de plástico e 2 cadeiras que havia comprado em uma loja de segunda mão. Fernanda sentou-se na cama e finalmente permitiu que as lágrimas represadas durante a humilhação na mansão fluíssem livremente. Chorou pela juventude perdida, tentando agradar pessoas que nunca a respeitariam, pelos sonhos despedaçados e pela traição do homem que jurou amá-la. Durante a primeira semana, Fernanda mal conseguiu sair da cama. A depressão parecia uma nuvem pesada sobre sua cabeça. Até as tarefas mais simples pareciam montanhas intransponíveis. Ela revivia constantemente as palavras cruéis dos Carvalho, questionando-se se talvez eles estivessem certos sobre ela não pertencer àquele mundo. Foi a falta de dinheiro que finalmente a forçou a agir. Sua pequena economia havia se esgotado rapidamente com o aluguel e as despesas básicas. Durante o casamento, havia deixado o emprego como professora para se dedicar completamente ao papel de esposa, uma decisão que agora se mostrava devastadora. Sua conta bancária estava quase vazia e o orgulho não pagaria o aluguel. Depois de dias reunindo coragem, Fernanda finalmente saiu do apartamento em busca de trabalho. Visitou várias escolas particulares, mas sempre recebia a mesma resposta educada: "Vamos guardar seu currículo e entraremos em contato." Ela suspeitava que seu sobrenome anterior, Carvalho, estava prejudicando suas chances. A alta sociedade era um círculo pequeno, e as notícias sobre seu divórcio provavelmente já haviam se espalhado. A primeira parada que resultou em algo positivo foi a Escola Estadual Dom Pedro, uma instituição modesta no bairro onde agora morava. A diretora, uma senhora de meia-idade chamada Professora Helena, a recebeu com um sorriso caloroso que contrastava brutalmente com os olhares frios que havia se acostumado a receber. "Suas referências são excelentes", disse Helena, folheando o currículo de Fernanda. Formada em letras pela Universidade Federal, especialização em literatura brasileira, experiência anterior comprovada. Mas me diga, por que uma pessoa com sua qualificação quer trabalhar aqui? Não vou mentir, o salário é baixo e os desafios são enormes. Fernanda respirou fundo, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Porque acredito que a educação pode transformar vidas, independentemente do local onde seja praticada. Na verdade, talvez seja aqui que ela seja mais necessária. Helena sorriu, reconhecendo a sinceridade nas palavras da candidata. Então, bem-vinda à nossa família. Você começará na próxima semana com as turmas do ensino médio noturno. São adolescentes trabalhadores, muitos com histórias difíceis, mas com uma sede de conhecimento que vai surpreendê-la. Os primeiros dias na escola foram desafiadores, mas de uma forma completamente diferente dos desafios que havia enfrentado na mansão dos Carvalho. Ali, os problemas eram reais e imediatos. Alunos que trabalhavam durante o dia e chegavam exaustos para as aulas noturnas, falta de recursos básicos, bibliotecas desatualizadas. Mas também havia algo que Fernanda não sentia há anos: propósito. Semanas depois, quando finalmente se sentiu estável o suficiente para lidar com mais emoções, Fernanda decidiu visitar sua mãe. Durante os últimos meses do casamento, havia evitado Lúcia por vergonha das constantes humilhações que sofria. Não conseguia suportar a ideia de ver a preocupação nos olhos da mãe ou ter que admitir que talvez os Carvalho estivessem certos sobre ela não pertencer àquele mundo. Lúcia morava em uma casa simples no bairro onde Fernanda crescera.
Um local cheio de memórias carinhosas que agora pareciam um refúgio seguro. A casa pequena, com seu jardim de plantas medicinais e a máquina de costura antiga na sala, representava tudo que Fernanda havia tentado deixar para trás ao se casar com Ricardo. Minha filha, disse Lúcia, abrindo os braços para recebê-la. A mulher de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho árduo na costura imediatamente percebeu que algo estava profundamente errado. O que aconteceu? Você parece diferente, mais magra, com olheiras. Fernanda desabou nos braços da mãe, contando tudo sobre o divórcio, as humilhações constantes e a cruel indiferença de Ricardo. Lúcia ouvia em silêncio, acariciando os cabelos da filha como fazia quando ela era criança, e voltava da escola machucada por algum comentário maldoso dos colegas sobre crescer sem pai. Eu sempre soube que aquela família não era boa para você, murmurou Lúcia, a voz carregada de tristeza. Mas você parecia tão feliz no começo, tão apaixonada, que eu não tive coragem de falar nada. Mamãe, talvez eles estivessem certos, confessou Fernanda, as lágrimas voltando a rolar. Talvez eu realmente não pertencesse àquele mundo. Talvez eu tenha sido ingênua em acreditar que o amor seria suficiente. Não diga isso. Lúcia segurou o rosto da filha com firmeza. Você é uma mulher extraordinária, inteligente, bondosa. Se eles não conseguiram enxergar isso, a perda foi deles, não sua. Sabe, Fernanda, disse Lúcia depois de um longo silêncio, sempre me arrependi de não ter contado toda a verdade sobre seu pai. Achei que estava protegendo você, mas talvez tenha sido egoísmo meu. Fernanda ergueu a cabeça, surpresa pela menção repentina ao pai que sempre fora um mistério em sua vida. Durante toda a sua infância, Lúcia havia sido evasiva sobre o assunto, dizendo apenas que ele havia partido quando descobriu sobre a gravidez. Mamãe, não precisa falar sobre isso agora. Sei que é doloroso para você. Não, minha filha. Você tem direito de saber, especialmente agora que está passando por isso. Lúcia se levantou e foi até um baú antigo no canto da sala, de onde tirou uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo. Seu pai não era apenas um homem comum que me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Com mãos cuidadosas, Lúcia abriu a caixa, revelando fotografias, cartas e documentos que Fernanda nunca havia visto. Na primeira foto, sua mãe aparecia jovem e radiante ao lado de um homem alto, de porte elegante e olhos gentis que lembravam estranhamente os próprios olhos de Fernanda. Ele se chamava Roberto Montenegro, continuou Lúcia, a voz carregada de emoção. Era formado em engenharia, vinha de uma família tradicional, mas se apaixonou por uma costureira simples quando veio consertar umas máquinas na oficina onde eu trabalhava. Fernanda pegou uma das fotografias com mãos trêmulas. O homem na imagem irradiava confiança e determinação, vestindo um terno bem cortado e sorrindo abertamente para a câmera. Por que vocês se separaram? Por que ele nunca procurou por mim? Porque ele morreu, minha filha, sussurrou Lúcia, as lágrimas rolando pelo rosto enrugado. Morreu em um acidente de carro quando você tinha apenas 2 anos. Mas antes disso, durante o tempo que ficamos juntos, ele me contou sobre seus sonhos, seus projetos. Roberto não era apenas um engenheiro qualquer, Fernanda. Ele era visionário, falava sobre criar empresas, sobre mudar o mundo através da tecnologia. Fernanda folheou as cartas com caligrafia elegante, onde Roberto escrevia sobre seus planos de negócios, suas ideias inovadoras e, principalmente, sobre o amor que sentia por Lúcia e pela filha pequena. Em uma das cartas mais tocantes, ele escrevia sobre como queria dar à família uma vida digna e próspera, como trabalharia incansavelmente para garantir que sua filha tivesse todas as oportunidades que ele mesmo recebera. Depois que ele morreu, a família dele praticamente me ignorou, continuou Lúcia, a voz embargada. Eram pessoas importantes, ricas, e eu era apenas uma costureira com uma filha pequena. Eles ofereceram dinheiro para que eu desaparecesse com você, mas eu recusei. Queria criar você com dignidade, mesmo que fosse difícil. Mamãe, por que nunca me contou isso? Fernanda apertou a mão da mãe, sentindo uma mistura de tristeza pela perda de um pai que nunca conhecera direito e raiva por ter crescido sem saber de sua verdadeira origem. Porque tinha medo que você se sentisse rejeitada por eles, como eu me senti.
E também porque Lúcia hesitou, olhando para uma carta específica no fundo da caixa. Porque Roberto deixou algo para você, algo que eu nunca soube como lidar. Lúcia pegou um envelope lacrado com o nome para minha filha Fernanda, escrito na caligrafia elegante de Roberto. Ele escreveu isso pouco antes do acidente. Disse que era para ser entregue quando você crescesse. Mas quando chegou a hora, você estava tão feliz na universidade, apaixonada pelo Ricardo, que eu não quis trazer tristeza para a sua vida. Com dedos trêmulos, Fernanda abriu o envelope e encontrou uma carta de várias páginas, além de alguns documentos que não conseguiu entender completamente. A carta começava com palavras carinhosas de um pai para uma filha, mas rapidamente evoluía para algo muito mais complexo. Minha querida Fernanda, lia ela em voz alta. Se você está lendo isso, significa que não pude estar presente para guiá-la pela vida como sonhava. Mas quero que saiba que você carrega em si, não apenas meu amor, mas também um legado que pode transformar não só sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Naquela noite, Fernanda voltou para seu pequeno apartamento com a mente em turbilhão. As cartas de Roberto, os documentos legais e principalmente a descoberta sobre quem realmente era seu pai, mudavam tudo. Pela primeira vez desde o divórcio, ela sentia que havia algo maior esperando por ela. Um propósito que ia além de sua dor pessoal. A manhã seguinte trouxe uma clareza que Fernanda não sentia há anos. Pela primeira vez desde o divórcio, acordou com um propósito definido. As cartas de Roberto ainda estavam espalhadas sobre a mesa de plástico, como peças de um quebra-cabeças que finalmente começava a fazer sentido. Ela sabia que precisava verificar a veracidade de tudo o que havia descoberto, mas uma parte dela já sentia que sua vida estava prestes a tomar uma direção completamente nova. A carta de Roberto mencionava um escritório de advocacia, Montenegro em Associados, que administraria qualquer herança deixada para ela. Uma rápida pesquisa na internet revelou que se tratava de um dos escritórios mais respeitados da cidade, especializado em direito empresarial e propriedade intelectual. O endereço ficava no centro financeiro, em um dos edifícios mais modernos da região. Fernanda escolheu sua roupa mais formal, um vestido azul marinho simples que havia usado em algumas das poucas ocasiões em que os Carvalho a levavam a eventos sociais. Ironicamente, era uma das peças que Beatriz havia criticado por ser inadequada para nosso círculo social. Agora, vestindo a mesma roupa, Fernanda se sentia mais poderosa e confiante do que jamais se sentira, usando os vestidos caros que Ricardo insistia em comprar para ela. O escritório Montenegro em Associados ocupava 3 andares inteiros do edifício empresarial central. O saguão de recepção era elegante, mas acolhedor, com móveis modernos e uma decoração que transmitia seriedade sem intimidar. Fernanda se aproximou da recepcionista, uma jovem simpática que a cumprimentou com um sorriso genuíno. Bom dia. Gostaria de falar com alguém sobre questões relacionadas a Roberto Montenegro, disse Fernanda, tentando manter a voz firme apesar dos nervos. Os olhos da recepcionista se iluminaram imediatamente. Claro, o senhor Dr. Augusto Montenegro está disponível. É sobre o fundo fiduciário da família? Fernanda assentiu, surpresa pela facilidade com que o assunto foi reconhecido. Minutos depois, estava sendo conduzida a uma sala espaçosa no último andar, onde um homem de aproximadamente 50 anos a aguardava atrás de uma mesa imponente. Dr. Augusto era alto, com cabelos grisalhos bem cuidados e olhos gentis que lembravam estranhamente os de Roberto nas fotografias. Fernanda Montenegro, disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Depois de todos esses anos, finalmente nos encontramos. Sou Augusto Montenegro, irmão mais novo de seu pai. A revelação atingiu Fernanda como um raio. Ela tinha um tio. Durante toda a vida pensara que não havia família paterna. E agora descobria que Roberto tinha um irmão que aparentemente havia estado esperando por este momento durante décadas. Tio Augusto, murmurou ela, a emoção tomando conta de sua voz. Eu não sabia. Mamãe nunca me contou que havia família. Sua mãe fez o que achou melhor na época, disse Augusto gentilmente, gesticulando para que ela se sentasse. Depois do acidente, nossa família não soube lidar bem com a situação. Nossos pais, seus avós, eram pessoas tradicionais que tinham dificuldade para aceitar o relacionamento de Roberto com Lúcia. Foi injusto e cruel, admito.
Fernanda sentiu um misto de tristeza e raiva ao saber que havia perdido anos de convivência familiar por preconceitos que ecoavam exatamente o que vivenciara com os Carvalho. Por que vocês nunca me procuraram diretamente? Tentamos algumas vezes ao longo dos anos, explicou Augusto, abrindo uma pasta espessa sobre a mesa. Mas sua mãe sempre nos dispensava, e respeitamos a decisão dela. Entendíamos que ela estava protegendo você, especialmente depois do jeito como nossa família inicialmente reagiu à notícia da gravidez. Augusto folheou alguns documentos e encontrou uma fotografia onde Roberto aparecia mais jovem, rodeado por uma família numerosa. Seu pai era especial, Fernanda, brilhante, visionário, mas principalmente bondoso. Ele falava sobre você constantemente durante os meses antes do acidente, sobre como queria criar um futuro melhor para sua filha. A carta mencionava patentes e um fundo fiduciário, disse Fernanda, tentando manter o foco nos aspectos práticos apesar da emoção. Isso realmente existe? O sorriso de Augusto se ampliou. Existe e muito mais do que Roberto imaginou quando criou. Seu pai registrou 17 patentes relacionadas a sistemas de comunicação digital e processamento de dados. Na época pareciam ideias avançadas demais, mas com o desenvolvimento da internet e dos smartphones, essas patentes se tornaram extremamente valiosas. Augusto abriu um laptop e mostrou uma série de planilhas e gráficos que deixaram Fernanda atônita. As empresas que usam essas tecnologias pagam royalties mensais que se acumularam durante todos esses anos. Além disso, a pequena empresa que Roberto fundou, a Tecnovision, cresceu exponencialmente sob administração profissional. Os números na tela eram difíceis de processar. Fernanda sempre pensara em termos de centenas, ou, no máximo, milhares de reais. Agora estava olhando para cifras que incluíam muitos zeros, valores que transformariam não apenas sua vida, mas a vida de centenas de outras pessoas. Quanto está disponível atualmente? Perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. O fundo fiduciário atual, incluindo investimentos, royalties acumulados e participações acionárias, soma exatamente 87 milhões de reais, respondeu Augusto calmamente, como se estivesse falando sobre o clima. E esse valor continua crescendo mensalmente devido aos royalties em curso. E Fernanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 87 milhões de reais. Era um valor tão absurdo que sua mente mal conseguia processar. Durante anos havia se preocupado com contas de luz e supermercado, sendo humilhada por usar vestidos de loja comum. E o tempo todo possuía uma fortuna que faria até mesmo os Carvalho reconsiderarem seus conceitos sobre riqueza. Há condições para acessar esses recursos? Perguntou ela quando finalmente recuperou a capacidade de falar. Seu pai estabeleceu algumas diretrizes simples, explicou Augusto, consultando outro documento. Primeiro, que você deveria ser informada sobre a herança apenas quando fosse madura o suficiente para lidar responsavelmente com ela. Segundo, que parte dos recursos deveria ser destinada a projetos educacionais e sociais. E terceiro, que você deveria entender que essa riqueza vem com a responsabilidade de continuar o legado de inovação e bondade de Roberto. Fernanda assentiu lentamente, as palavras de seu pai na carta ecoando em sua mente. Ele havia previsto que ela usaria os recursos para fazer a diferença no mundo. E agora entendia que essa não era apenas uma sugestão, mas uma responsabilidade que vinha com a herança. Existe algo mais que eu deveria saber sobre a situação financeira? Perguntou ela, pressentindo que havia mais revelações por vir. Augusto hesitou por um momento, depois pegou outro documento da pasta. Na verdade, sim. Devido ao crescimento dos royalties e investimentos estratégicos que Roberto fez antes de morrer, você se tornou acionista significativa de várias empresas de tecnologia. Uma delas, que talvez seja interessante para você saber, é a Carvalho Importações. O nome atingiu Fernanda como um soco no estômago. A empresa da família do meu ex-marido? Exatamente. Ironicamente, Roberto investiu na empresa décadas atrás, quando ela era apenas uma pequena importadora de equipamentos industriais. Com o tempo e os juros compostos, sua participação cresceu significativamente. Hoje você possui exatamente 35% das ações da empresa. Fernanda precisou se apoiar na mesa para não cair da cadeira.
A ironia era tão absurda que quase parecia uma piada do destino. Os Carvalho, que a haviam expulsado de suas vidas por considerá-la uma interesseira pobre, descobririam que ela era literalmente uma das principais proprietárias de seu negócio familiar. "Eles sabem disso?" perguntou ela, a mente correndo para processar todas as implicações. "Ainda não", respondeu Augusto com um sorriso discreto. "As ações estão registradas em nome do Fundo Fiduciário Montenegro, então a conexão com você não é imediatamente óbvia para quem não está investigando especificamente. Mas agora que você acessou sua herança, essa informação se tornará pública através da auditoria fiscal obrigatória que acontece anualmente." "Quando será essa auditoria?" perguntou Fernanda, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade sobre como os Carvalho reagiriam à descoberta. "Na próxima semana. O contador deles certamente notará a mudança na estrutura acionária e será obrigado a informar a família sobre a nova situação", explicou Augusto, observando as expressões conflitantes no rosto da sobrinha. Fernanda fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Em questão de horas, havia descoberto que tinha um tio carinhoso, uma fortuna astronômica e participação acionária na empresa da família que a havia rejeitado. Era como se o universo estivesse reorganizando todas as peças de sua vida de uma forma completamente inesperada. "O que acontece agora?" perguntou ela, abrindo os olhos e encontrando o olhar compreensivo de Augusto. "Agora, minha querida sobrinha, você decide como quer usar esse legado", disse Augusto, a voz carregada de carinho. "Seu pai acreditava que você faria escolhas sábias, e eu compartilho dessa confiança. Mas antes de qualquer decisão financeira importante, que tal almoçarmos juntos? Tenho tantas histórias sobre Roberto para contar, e quero conhecer melhor a mulher extraordinária que você se tornou." Naquela tarde, Fernanda ouviu histórias sobre um pai que havia amado profundamente, sobre uma família que agora queria recuperar o tempo perdido e sobre um legado que carregava tanto oportunidades quanto responsabilidades. Descobriu que tinha primos, tias e uma história familiar rica que havia sido privada de conhecer durante toda a sua vida. Augusto contou sobre como Roberto era brilhante, mas humilde, sempre preocupado em usar sua inteligência para ajudar outros. Ele dizia que a verdadeira medida de sucesso não era o dinheiro acumulado, mas quantas vidas você conseguia melhorar, lembrou Augusto com os olhos marejados. Enquanto caminhava de volta para casa, Fernanda pensou nos Carvalho e em como eles ficariam chocados ao descobrir a verdade. Mas, estranhamente, não sentia desejo de vingança. Sentia, isso sim, uma profunda gratidão por ter descoberto quem realmente era, e uma determinação crescente de honrar a memória de Roberto através de suas futuras ações. A vida estava prestes a mudar drasticamente, e dessa vez seria ela quem controlaria a narrativa. Mas primeiro, tinha uma escola para revolucionar e estudantes para inspirar. Os dias seguintes foram como viver em um sonho estranho, onde a realidade se misturava com possibilidades infinitas. Fernanda continuou dando aulas na Escola Estadual Dom Pedro, mas agora cada conversa com os alunos sobre superação e dignidade ganhava um peso diferente. Ela sabia que em breve poderia transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de centenas de pessoas ao seu redor. Durante as noites, em seu pequeno apartamento, Fernanda planejava cuidadosamente seus próximos passos. A descoberta sobre sua herança trouxera uma responsabilidade imensa, e ela queria honrar a memória do pai, fazendo escolhas que realmente importassem. As palavras de Roberto ecoavam constantemente em sua mente. Usar os recursos para fazer a diferença no mundo. Sua primeira decisão foi criar um projeto educacional abrangente para a escola onde trabalhava. Conversou longamente com a professora Helena sobre as necessidades mais urgentes: laboratório de informática moderno, biblioteca atualizada com livros físicos e digitais, bolsas de estudo para os alunos mais carentes, programa de reforço escolar e até mesmo melhorias na infraestrutura básica. Era um início modesto considerando os recursos disponíveis, mas Fernanda queria começar de forma discreta e responsável. "Fernanda, posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Helena durante uma das conversas sobre o projeto. "De onde vem essa súbita disponibilidade de recursos? Não que eu esteja reclamando, pelo contrário,
Mas é incomum uma professora conseguir financiamento tão significativo para projetos educacionais? Fernanda sorriu, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Recebi uma herança familiar que não esperava. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena, mas deixou alguns investimentos que cresceram significativamente com o tempo. Agora posso finalmente usar esses recursos da forma que ele gostaria, investindo na educação. Que homem visionário deve ter sido seu pai, comentou Helena com admiração. Deixar uma herança especificamente para projetos educacionais demonstra uma preocupação genuína com o futuro da sociedade. Enquanto isso, no luxuoso escritório da Carvalho Importações, uma reunião extraordinária estava acontecendo. Como Augusto havia previsto, a auditoria fiscal anual havia revelado mudanças significativas na estrutura acionária da empresa, e o contador responsável havia convocado uma reunião de emergência com a família. Eduardo Carvalho, patriarca da família, caminhava nervosamente pela sala enquanto o doutor Matheus Ribeiro, o advogado da família, e o contador Paulo Mendes explicavam uma situação que ninguém havia previsto. Como assim 35% das ações da empresa pertencem a um fundo fiduciário? Rugiu Eduardo, batendo o punho na mesa de mogno. Isso é impossível! Nossa família controla esta empresa há gerações! Dr. Ribeiro ajustou os óculos nervosamente. Senhor Carvalho, os documentos são absolutamente legítimos. Roberto Montenegro fez investimentos estratégicos na empresa durante os anos 80, quando vocês precisavam urgentemente de capital para a expansão internacional. Na época, parecia apenas um investimento menor, mas com o crescimento da empresa e os juros compostos, essa participação se tornou substancial. Paulo Mendes, o contador, abriu uma série de planilhas detalhadas. O investimento inicial foi de apenas R$200 mil, mas estava estruturado de forma muito inteligente, com cláusulas de crescimento proporcional aos lucros da empresa. Ao longo das décadas, essa participação cresceu exponencialmente. Beatriz, sentada elegantemente em uma poltrona de couro, parecia pálida. Mas quem é esse Roberto Montenegro? Por que nunca ouvimos falar dele antes desta auditoria? Segundo os registros que consegui localizar, ele era um engenheiro especializado em tecnologia industrial que faleceu em um acidente muitos anos atrás, explicou o Dr. Ribeiro consultando seus papéis. Aparentemente, ele fez vários investimentos estratégicos em empresas promissoras da época. Mas os direitos sobre essas ações foram transferidos para sua herdeira, através de um fundo fiduciário que permaneceu inativo até recentemente. Ricardo, que até então havia permanecido em silêncio olhando pela janela, ergueu a cabeça com uma expressão confusa. Qual é o nome da herdeira? Dr. Ribeiro hesitou por um momento, verificando novamente os documentos antes de responder. Fernanda Montenegro, que manteve o nome de solteira nos registros do fundo, embora tenha sido conhecida como Fernanda Carvalho durante seu casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo parou de andar como se tivesse batido em uma parede invisível. Beatriz deixou cair a xícara de porcelana que segurava, criando um barulho estridente no piso de mármore, e Ricardo ficou branco como papel. A ironia da situação era tão absurda que ninguém conseguia processar imediatamente. Está dizendo que nossa ex-nora, disse Eduardo lentamente, a voz tremendo de incredulidade. A mesma mulher que expulsamos de nossa casa por considerá-la uma interesseira pobre, na verdade possui mais ações de nossa empresa do que qualquer um de nós individualmente? Precisamente, confirmou o doutor Ribeiro, percebendo o desconforto crescente na sala. E há informações adicionais que tornam a situação ainda mais complexa. Paulo Mendes continuou a explicação, consultando outros documentos. Fernanda Montenegro é herdeira de um patrimônio considerável, incluindo patentes tecnológicas que geram royalties milionários mensalmente. Segundo as informações que conseguimos acessar, o patrimônio total está estimado em R$87 milhões. Beatriz precisou ser ajudada a se sentar novamente, enquanto tentava processar que havia passado anos humilhando uma mulher que, ironicamente, era muito mais rica que toda a sua família combinada. 87 milhões? Murmurou ela, a voz quase inaudível. E esse valor continua crescendo devido aos royalties automáticos e investimentos diversificados, acrescentou o contador, mostrando gráficos de crescimento que deixaram todos atônitos.
Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Durante anos havia permitido que os pais humilhassem Fernanda, concordando silenciosamente quando a chamavam de interesseira e oportunista. Participara ativamente das humilhações, fazendo comentários sobre suas roupas simples e sua origem humilde. Agora descobria que ela possuía uma fortuna que fazia o patrimônio dos Carvalho parecer modesto. Ela sabia? Perguntou ele, a voz quase inaudível. Durante nosso casamento, ela tinha conhecimento sobre essa herança? Dr. Ribeiro balançou a cabeça definitivamente. Pelos documentos que analisamos e pelas datas de ativação do fundo, ela só teve acesso às informações recentemente, provavelmente depois do divórcio. Aparentemente, a mãe havia guardado os papéis por décadas, esperando o momento certo para revelá-los. Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira, o rosto vermelho de raiva, humilhação e algo que parecia pânico. Então, durante todos esses anos, enquanto a tratávamos como enquanto questionávamos suas intenções financeiras, ela realmente não sabia de nada sobre sua verdadeira situação? Correto. Ela viveu toda a sua vida adulta acreditando ser uma jovem de origem humilde, filha de uma costureira, confirmou o advogado. E há uma questão urgente que precisamos discutir sobre as implicações práticas desta situação. Doutor, Ribeiro abriu outra pasta, esta ainda mais espessa. Como acionista com 35% de participação, Fernanda Montenegro tem poder de veto sobre decisões importantes da empresa. Ela pode influenciar a direção dos negócios, forçar mudanças na administração, exigir auditoria completa das finanças ou até mesmo iniciar processos de reorganização societária. A realização do poder que Fernanda agora possuía sobre suas vidas atingiu os Carvalho como um tsunami devastador. Durante anos haviam se comportado como superiores morais e financeiros, tratando-a como uma agregada indesejada em sua família. Agora descobriam que estavam completamente à mercê da mulher que haviam rejeitado e humilhado sistematicamente. "O que ela quer?" perguntou Beatriz, a voz trêmula e desesperada. "Ela já entrou em contato com alguma exigência? Ameaçou interferir nos negócios?" "Ainda não há comunicação oficial de parte dela", respondeu Dr. Ribeiro cuidadosamente. "Mas devo alertar a família para considerar uma abordagem extremamente diplomática. Considerando como ela foi tratada durante o casamento e especialmente durante o processo de divórcio, ela teria motivos mais que legítimos para, digamos, não ser muito colaborativa com os interesses da família." Naquela mesma tarde, enquanto os Carvalho lidavam com a devastadora descoberta, Fernanda estava em sua primeira reunião oficial com a diretoria da Technovision, a empresa fundada por seu pai. A sala de reuniões era moderna e sofisticada, localizada no último andar de um edifício empresarial de prestígio, e ela foi recebida com o respeito e deferência devidos à principal acionista da companhia. "Senhora Montenegro", disse Carlos Mendonça, o presidente da empresa, um homem de aproximadamente 60 anos com vasta experiência no setor tecnológico, "é uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Seu pai foi um visionário extraordinário, e a empresa que ele fundou se tornou referência nacional em inovação tecnológica." Fernanda ouviu atentamente as apresentações detalhadas sobre os projetos em desenvolvimento, os planos de expansão internacional e principalmente sobre o robusto programa de responsabilidade social da empresa. Ficou evidente que Roberto havia escolhido excepcionalmente bem as pessoas para administrar seu legado. Eram profissionais altamente competentes que compartilhavam sua visão de usar a tecnologia para melhorar a sociedade. "Gostaria de propor uma expansão significativa do programa educacional da empresa", disse Fernanda quando chegou sua vez de falar. "Quero criar um fundo específico para escolas públicas em situação de vulnerabilidade, oferecendo infraestrutura tecnológica completa, bolsas de estudo integrais, programas de capacitação para professores e apoio psicopedagógico para estudantes." Os olhos de Carlos se iluminaram com entusiasmo genuíno. É exatamente o tipo de iniciativa que seu pai apoiaria sem hesitação. "Que orçamento inicial está considerando para esse projeto ambicioso?" "Para começar, 5 milhões de reais anuais", respondeu Fernanda calmamente, observando as expressões de aprovação e admiração ao redor da mesa.
E quero que o primeiro beneficiário seja a Escola Estadual Dom Pedro, onde trabalho atualmente como professora. Enquanto isso, no final da tarde, o telefone tocou no apartamento modesto onde Fernanda morava. Era Dr. Ribeiro, advogado dos Carvalho, falando com uma educação excessiva que tentava mascarar o desespero, solicitando uma reunião urgente para discutir questões empresariais de interesse mútuo que beneficiariam todas as partes envolvidas. Fernanda ouviu a solicitação com um sorriso discreto, mas satisfeito. Sabia exatamente o que havia acontecido. Os Carvalho finalmente descobriram quem ela realmente era. A ironia da situação não passou despercebida. As mesmas pessoas que a haviam rejeitado por considerá-la indigna de sua classe social, agora precisavam implorar humildemente por sua boa vontade e cooperação. Diga ao Dr. Ribeiro que aceito a reunião, respondeu ela com calma calculada. Mas será aqui na escola onde trabalho, durante meu horário de almoço. Se a família Carvalho realmente deseja conversar comigo, terá que vir ao meu ambiente e respeitar meus horários. Era chegada a hora de mostrar aos Carvalho que a mulher que eles haviam subestimado e humilhado agora controlava muito mais do que eles jamais imaginaram. Mas ao contrário do que eles poderiam temer, Fernanda não planejava usar seu poder para vingança mesquinha. Tinha planos muito maiores e mais nobres para sua herança, planos que honrariam verdadeiramente a memória e os valores de Roberto Montenegro. A reunião seria extremamente interessante, mas desta vez seria ela quem ditaria os termos, o tom e as condições da conversa. A manhã da reunião amanheceu cinzenta, como se o próprio céu antecipasse a tensão que se aproximava. Fernanda chegou mais cedo à Escola Estadual Dom Pedro, preparando a sala de professores onde receberia os Carvalho. Escolheu aquele ambiente propositalmente. Uma sala simples, com móveis escolares básicos, cartazes educativos nas paredes e o cheiro característico de giz e livros que definia sua nova vida. Às 11h30 da manhã, um Mercedes-Benz preto estacionou em frente à escola. Fernanda observou da janela enquanto Eduardo, Beatriz e Ricardo saíam do veículo, claramente desconfortáveis com o ambiente. Outros carros de luxo também chegaram. Dr. Ribeiro em seu BMW, seguido por mais 2 advogados e um contador. Era uma comitiva impressionante para uma reunião com uma simples professora. Professora Helena recebeu os visitantes na entrada, mantendo a cortesia profissional apesar da óbvia diferença de classe social. A professora Fernanda os aguarda na sala de reuniões, disse ela, conduzindo o grupo pelos corredores da escola. Quando entraram na sala, Fernanda estava de pé ao lado da mesa, vestindo o mesmo tipo de roupa simples que os Carvalho sempre criticaram. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma confiança serena que não existia durante o casamento. Ela não se levantou para cumprimentá-los, apenas acenou para que se sentassem nas cadeiras escolares desconfortáveis. Obrigada por virem ao meu local de trabalho, disse Fernanda calmamente, observando como Beatriz franzira o nariz ao sentar na cadeira de plástico. Imagino que tenham descoberto algumas informações interessantes recentemente. Eduardo pigarreou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Durante décadas havia comandado reuniões de negócios, intimidado concorrentes e dominado conversas. Mas ali, naquela sala modesta, diante da mulher que havia desprezado, sentia-se completamente desarmado. Fernanda, começou ele forçando um tom respeitoso. Gostaríamos de esclarecer alguns mal-entendidos sobre sua situação financeira. Mal-entendidos? Fernanda inclinou a cabeça, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Que tipo de mal-entendidos, Eduardo? O uso do primeiro nome, sem o formal Sr. Carvalho que ela sempre usara, não passou despercebido. Era uma demonstração sutil de que a dinâmica de poder havia mudado completamente. Beatriz se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Querida, se soubéssemos sobre sua herança familiar, tudo teria sido diferente. Houve um grande equívoco da nossa parte. Equívoco. Fernanda repetiu a palavra lentamente, saboreando-a. Vocês me chamaram de interesseira, oportunista. Disseram que eu era indigna da família Carvalho. Beatriz chegou a dizer que minha mãe era constrangedora por ser uma simples costureira. Isso foi um equívoco? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dr. Ribeiro tentou intervir diplomaticamente. Senhora Montenegro,
Entendemos que houve palavras infelizes no passado, mas agora que conhecemos a verdadeira situação, gostaríamos de estabelecer um diálogo construtivo. Verdadeira situação? Fernanda se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o pátio da escola, onde crianças brincavam durante o recreio. A verdadeira situação é que vocês me julgaram exclusivamente por minha aparente condição financeira. Nunca questionaram meu caráter, meus valores ou meu amor por Ricardo. Apenas decidiram que eu não era suficientemente rica para fazer parte da família. Ricardo, que havia permanecido em silêncio desde a chegada, finalmente falou. Fernanda, Nós erramos. Posso admitir isso agora. Ela se virou para encará-lo, e por um momento os outros presentes na sala desapareceram. Você errou, Ricardo? Ou você finalmente descobriu que eu valho 87 milhões de reais? A pergunta cortou como uma lâmina. Ricardo abaixou os olhos, incapaz de responder. Deixe-me contar uma história, continuou Fernanda, voltando a se sentar. Durante nosso casamento, sua mãe disse que eu deveria ser grata por ter experimentado um estilo de vida acima da minha condição. Seu pai sugeriu que eu era uma oportunista tentando subir na vida através do casamento. E você, Ricardo, nunca me defendeu. Nenhuma vez. Eduardo tentou retomar o controle da conversa. Fernanda, entendemos sua mágoa, mas agora precisamos pensar no futuro. Você possui uma participação significativa em nossa empresa. 35%. Ela o interrompeu. Para ser exata. Sim, e isso nos torna parceiros de negócios, continuou Eduardo, forçando um sorriso. Acreditamos que podemos trabalhar juntos para o benefício mútuo. Fernanda riu, um som que ecoou estranhamente na sala tensa. Parceiros? Vocês querem ser meus parceiros agora? Dr. Ribeiro abriu uma pasta com documentos. Preparamos algumas propostas que podem interessá-la. Primeiro, uma oferta de compra de suas ações por um valor substancial acima do preço de mercado. Quanto? Perguntou Fernanda diretamente. 15 milhões de reais, respondeu o advogado, aguardando uma reação de surpresa que não veio. 15 milhões por ações que valem mais que isso e me dariam controle vitalício sobre os negócios de vocês? Fernanda balançou a cabeça. Acham mesmo que eu sou tão ingênua? Beatriz se inclinou para a frente, tentando um tom maternal que soava falso. Querida, sabemos que você sempre foi uma pessoa bondosa. Não acreditamos que queira prejudicar a empresa ou nossa família. Prejudicar? Fernanda franziu as sobrancelhas. Por que vocês assumem que eu quero prejudicá-los? Bem, considerando como as coisas terminaram entre vocês, murmurou Ricardo. Seria compreensível se você guardasse ressentimentos. Fernanda se levantou novamente, desta vez caminhando em direção a uma estante com livros didáticos. Vocês realmente não me conhecem, não é mesmo? Nem depois de 5 anos de convivência. Ela pegou um livro de literatura e o folheou casualmente. Sabem o que descobri trabalhando aqui? Que existem crianças geniais, brilhantes, que nunca terão oportunidades porque nasceram no lugar errado, na família errada, com a cor de pele errada ou sem dinheiro suficiente. Eduardo franziu a testa sem entender aonde ela queria chegar. Meu pai deixou esse dinheiro com um propósito específico, continuou Fernanda, para fazer a diferença no mundo. E é exatamente isso que pretendo fazer. Isso é admirável, disse Beatriz hesitante. Mas ainda não entendemos qual é sua proposta para a situação da empresa. Fernanda sorriu, desta vez com genuína diversão. Minha proposta? Vocês assumem que eu preciso de uma proposta. Dr. Ribeiro pigarreou nervosamente. Senhora Montenegro, como acionista minoritária, embora significativa, existem limitações legais sobre como pode influenciar a administração. Minoritária? Fernanda o interrompeu. Vocês verificaram direito à matemática? O contador, Paulo Mendes, consultou rapidamente seus papéis. Seus 35% constituem a maior participação individual, mas a família Carvalho combinada ainda possui a maioria. 52%, completou Fernanda. Eu sei, mas vocês esqueceram de algo importante. Ela se dirigiu à sua bolsa e retirou uma pasta. Ontem completei a aquisição de mais 15% das ações através de pequenos acionistas que estavam dispostos a vender por um preço justo. O silêncio na sala se tornou absoluto.
Até o ruído das crianças no pátio pareceu diminuir. 50% exatos, anunciou Fernanda calmamente. Empate técnico. Mas existe uma cláusula interessante nos estatutos da empresa que vocês aparentemente esqueceram. Doutor. Ribeiro estava folheando freneticamente os documentos da empresa. Que cláusula? Em caso de empate na participação acionária, o voto de desempate fica com o acionista que trouxe maior crescimento financeiro para a empresa nos últimos 12 meses, explicou Fernanda, claramente tendo se preparado para este momento. Podem verificar. Minhas patentes tecnológicas geraram mais receita para a Carvalho Importações através de parcerias estratégicas do que qualquer outra fonte individual. A realização atingiu todos ao mesmo tempo. Fernanda não era apenas uma acionista significativa. Ela tinha controle efetivo da empresa. Isso significa que... Começou Eduardo, a voz falhando. Que eu sou a nova presidente controladora da Carvalho Importações, confirmou Fernanda serenamente. Parabéns! Vocês agora trabalham para mim. O choque na sala era palpável. Eduardo havia empalidecido completamente. Beatriz segurava as pérolas no pescoço como se fossem sua única salvação. E Ricardo parecia ter parado de respirar. Doutor. Ribeiro folheava desesperadamente os estatutos da empresa, procurando uma saída legal que claramente não existia. Isso não pode estar certo, murmurou Eduardo a voz trêmula. Nossa família construiu essa empresa durante gerações e continuará sendo da família Carvalho, disse Fernanda calmamente, surpreendendo a todos. Não tenho interesse em destruir o que vocês construíram. Na verdade, tenho planos muito maiores. Ela se sentou novamente, desta vez assumindo claramente o controle da reunião. Dr. Ribeiro, pode explicar para a família que, como nova controladora, posso manter a atual administração ou fazer mudanças conforme considere necessário? O advogado assentiu relutantemente. Tecnicamente, sim. A senhora tem poder para substituir a diretoria, alterar políticas operacionais, redirecionar investimentos. Fernanda, interrompeu Ricardo, finalmente encontrando a voz. O que você quer de nós? Por um momento, o olhar dela se suavizou ao encará-lo. O que eu sempre quis, Ricardo. Respeito, dignidade e reconhecimento de que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho de sua conta bancária. Beatriz, tentando manter alguma compostura, perguntou: E o que planeja fazer com a empresa? Fernanda abriu sua pasta e retirou um documento detalhado. A Carvalho Importações será transformada na maior empresa de responsabilidade social do país. Vamos criar um fundo educacional que oferecerá bolsas integrais para jovens de baixa renda. Construiremos escolas em comunidades carentes. Desenvolveremos programas de capacitação profissional. Eduardo franziu a testa. Isso vai custar milhões. 20% dos lucros anuais serão destinados a projetos sociais. Continuou Fernanda imperturbável. E antes que questionem a viabilidade, meus consultores financeiros confirmaram que isso não apenas é sustentável, mas aumentará o valor da empresa através de benefícios fiscais e responsabilidade corporativa. Dr. Ribeiro examinava os documentos com crescente surpresa. Este plano está extraordinariamente bem estruturado. Meu pai me ensinou que riqueza sem propósito é apenas números vazios, explicou Fernanda. A empresa continuará lucrativa, mas agora também será uma força de transformação social. Ricardo se inclinou para a frente. E qual será nosso papel nisso tudo? Fernanda o estudou por um longo momento. Isso depende de vocês. Posso manter a atual estrutura administrativa, com Eduardo como diretor executivo e você como gerente operacional. Ou posso trazer uma equipe completamente nova. Que condições você imporia? Perguntou Eduardo, claramente tentando avaliar suas opções. Primeiro, todo comportamento discriminatório será imediatamente punido, incluindo preconceito social, racial ou econômico, disse Fernanda firmemente. Segundo, as contratações serão baseadas em mérito, não em conexões familiares ou status social. Terceiro, vocês participarão ativamente dos programas sociais da empresa. Beatriz parecia confusa. Participarão como? Beatriz, você organizará eventos beneficentes e visitará regularmente as escolas que apoiaremos. Eduardo, você mentorará jovens empreendedores de comunidades carentes. Ricardo,
Ela hesitou, olhando diretamente para ele. Você coordenará o programa de bolsas de estudo. E se recusarmos? Perguntou Eduardo, embora sua voz indicasse que ele já sabia a resposta. Então serão substituídos por pessoas que compartilham da visão de responsabilidade social, respondeu Fernanda simplesmente. A escolha é de vocês. Houve um longo silêncio, enquanto a família Carvalho processava suas opções limitadas. Fernanda, disse Ricardo finalmente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você nos odeia? Por tudo que fizemos? A pergunta pegou todos de surpresa. Fernanda fechou os olhos por um momento, como se estivesse acessando emoções profundas. Não, Ricardo, não odeio vocês, disse ela suavemente. Pena seria uma palavra mais precisa. Pena por terem perdido 5 anos conhecendo uma pessoa que realmente os amava. Pena por terem escolhido preconceito sobre humanidade. Mas ódio? Não tenho energia para desperdiçar com ódio. Beatriz começou a chorar silenciosamente. Fernanda, nós erramos tanto. Sim, erraram, concordou Fernanda, mas sem crueldade. Mas todos cometem erros. A diferença está em como escolhemos lidar com eles depois. Eduardo, que havia permanecido calado por alguns minutos, finalmente falou. Se aceitarmos seus termos, como será nosso relacionamento? Somos família, tecnicamente. Éramos família, corrigiu Fernanda. Agora somos colegas de trabalho, e se vocês provarem que aprenderam algo desta experiência, talvez possamos construir um relacionamento baseado em respeito mútuo. Dr. Ribeiro, sempre prático, perguntou. Quando essas mudanças entrarão em vigor? Imediatamente, respondeu Fernanda, entregando-lhe uma série de documentos. Os papéis de transferência de controle já estão prontos. Vocês têm até amanhã para decidir se aceitam os novos termos ou se preferem que eu traga uma administração externa. Ricardo se levantou, caminhando até a janela onde Fernanda havia estado antes. Posso perguntar o que teria acontecido se tivéssemos tratado você com respeito desde o início? Fernanda sorriu tristemente. Provavelmente ainda estaríamos casados, criando filhos e construindo uma vida bonita juntos. Eu teria descoberto a herança do mesmo jeito, mas teríamos usado ela para criar algo ainda maior em família. E agora? Perguntou ele, a voz carregada de remorso. Agora vocês têm a chance de aprender que dignidade e bondade valem mais que dinheiro. Se aproveitarem essa oportunidade, talvez descobrirão que ajudar outros pode ser mais gratificante que qualquer lucro financeiro. Beatriz se levantou e, surpreendentemente, se aproximou de Fernanda. Posso abraçá-la? Sei que não mereço, mas... Fernanda hesitou apenas por um momento antes de aceitar o abraço. Quando se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. Obrigada por nos dar uma segunda chance, sussurrou Beatriz. Prometo que seremos diferentes. Não prometam para mim, disse Fernanda. Prometam para vocês mesmos e para todas as pessoas que vocês ajudarão daqui em diante. Eduardo se aproximou, estendendo a mão formalmente. Senhora Montenegro, aceito seus termos e peço desculpas pelo homem que fui. Fernanda apertou sua mão firmemente. Aceitas as desculpas, Eduardo. Mas lembre-se, ações falam mais alto que palavras. Quando todos os documentos foram assinados e a reunião se encerrou, Ricardo permaneceu na sala enquanto os outros saíam. Fernanda, disse ele quando ficaram sozinhos, existe alguma possibilidade de recomeçarmos? Como pessoas diferentes. Ela o estudou por um longo momento. Ricardo, você não se apaixonou por mim. Você se apaixonou pela ideia de se rebelar contra seus pais. Quando a pressão ficou forte demais, você escolheu a aprovação deles sobre nosso amor. Mas agora você descobriu que eu sou rica. Ela o interrompeu gentilmente. Isso não muda quem você é por dentro. Ricardo baixou a cabeça. Então não há esperança para nós? A esperança está em você se tornar o homem que eu pensei que fosse quando nos conhecemos, disse Fernanda pegando sua bolsa. Quando aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que possuem, talvez encontre uma mulher que o ame de verdade. Ela caminhou em direção à porta, depois se virou uma última vez. E Ricardo, trate-a melhor do que me tratou. Meses depois, a transformação era visível. A Escola Estadual Dom Pedro havia se tornado um modelo nacional de educação pública,
com recursos de última geração e professores capacitados. Fernanda continuava dando aulas, agora em uma escola que ela própria havia revolucionado. A Carvalho Importações tornou-se referência em responsabilidade social. E, ironicamente, seus lucros aumentaram devido ao reconhecimento público e parcerias estratégicas. Eduardo descobriu uma paixão inesperada por mentoria. Beatriz se tornou uma das principais organizadoras de eventos beneficentes da cidade. E Ricardo, lentamente, aprendeu a valorizar pessoas por suas qualidades humanas. Em uma tarde de sexta-feira, Fernanda estava em seu escritório na empresa, um espaço modesto que escolhera propositalmente, quando recebeu uma ligação de tio Augusto. Fernanda, tenho uma notícia que seu pai ficaria orgulhoso de saber, disse ele, a voz calorosa. A fundação educacional que você criou acaba de ser reconhecida pela Unesco como projeto modelo para outros países. Fernanda sorriu, olhando pela janela para a cidade que ajudava a transformar. Papai sempre disse que a verdadeira riqueza está em quantas vidas conseguimos melhorar. E você melhorou milhares, minha querida. Milhares. Quando desligou o telefone, Fernanda pegou a fotografia de Roberto que mantinha na mesa. Obrigada, pai, por me ensinar que dignidade não se compra, se conquista, e que a maior vingança contra o preconceito é provar que a bondade sempre vence. Do lado de fora, alunos da escola brincavam no pátio renovado, crianças que agora tinham oportunidades reais de mudar suas próprias vidas. E em algum lugar da cidade, a família Carvalho aprendia, dia após dia, que respeitar as pessoas era muito mais gratificante que julgá-las. A humilhação havia se transformado em redenção, e a redenção em esperança para milhares de outras pessoas. ¿A qué hora uno tiene que sacar hora? Y no me acuerdo a qué hora tenía que ir. Honestamente no me acuerdo. Eso lo cumplí. Pero a qué costo. Ya me quería yo, pero como si es que soy otro. Afuera se ve bien y adentro roto. Tiro un fuego, un video. No lo niego, pero no han visto ni lo feo. Yo trato de matarlo, pero estos ojos de vampiro que en el pecho ya no hay nada. Ya no siento nada. Que me miro. No quiero volver a la U. Tengo clase el martes. Tengo clase como una vez a la semana. Y aún así no quiero ir, chiquillo, qué horror. Voy a meterme aquí todos los días a jugar Minecraft. Odio a los humanos. No me convences. No, pero son los ramos que me sobraron. Entonces los tengo que dar ahí. Ahora sobre el foro. Literal, yo me miro con estos ojos de vampiro. Mañana quiero aprender de nuevo con el Minecraft, no sé qué opinan. Pero no tan... Capaz prendo igual de no igual de temprano, pero sí temprano porque tengo clase el martes. Entonces yo generalmente no aprendía los lunes para ir temprano a clase los martes. Pero si apago temprano, puedo ir a clases tranquilas. Si no, como tengo dos clases, no me mandan tarea para la casa, por así decirlo. Entonces igual podría aprender como tipo 6, ¿les tinca? Como de 6 a 9, 8, por ahí. Para después poder ir a acostarme. Y convertir en un monstruo. Consigo lo que quiero. Pero qué cosa. Ya no siento nada. ¿Cómo domestico a esos monos? Yo sé que se pueden domesticar. Uy, es la mea casa. Yo creo que le voy a estorbar. Debería moverme nomás. Tiene la media casa ahí. Un caballo marino.
Aparte aquí Ah, hay... Alex. ¿Qué fue a comer? Ay, mi barco. Lo recojo ya, bro. Debería saludar. Qué miedo. Cafetería del segundo piso. No, sí, igual me gustaría. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Lindo abrazo, muchas gracias. Me dio vergüenza. ¿Qué tal todo? Bien, al principio fue. Es que me da vergüenza, pues. Entiéndeme. Ya voy a dejarlo aquí para que no me dé vergüenza saludar a nadie, ¿ok? Tengo que ser una chica más... Pero es que me dio vergüenza. Más encima justo estaba mirando para atrás. No me alcanzaba a ver. Au. Uy, estoy a medio corazón, mamita. ¿Mi casa dónde está? Aquí. Viste, está como demasiado cerca de ellos, de todo el mundo. Entonces siento que va a estorbar un poco. Debería moverme. Porque yo igual tampoco quiero que mi casa sea como chiquitita. Entonces... ahí se me complica un poco el sueño americano. ¡Ah! ¡Por fin una mochila! ¡Qué horror! No, chiquillos, nosotros estamos sobrados de comida. Lo único que nos falta es... Oye, pero esta mochila va colchanesca, por no decir de otra manera. ¿Cómo la mejoro? Alguien ya estuvo aquí, creo que fui yo la que estuvo aquí. La voy a mejorar al tiro porque... Ahí sí, pues. Ya estamos bastante mejor con el tema del espacio. Supongo que amigo streamer. Nos llevamos estas cosas y nos vamos de aquí. Y comemos también. O bueno, ella quería información. Por fin, chiquillos, no puedo creerlo. Costó una banda. Oh. Ya no vamos a hacer mala onda, fue un regalo. Ay, eso creció. Al final del día fue un regalo. 4 horas para una mochila, déjame. Déjame. No, no, po, no, po, acabo de aparecer. No, 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 po, no, 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 no quiero, ya almorcé, no. Bueno. Ya miren, entonces una cafetería mística por aquí estaría exótica. ¿Qué opinan? Es que a mí ese... ¿Y este aldeano de remil cojones que saca? No sé. Estoy analizando ambiente, viendo, porque igual me gustaría como tener mis cultivos y cosas así, entonces no quiero que sea como tan cerca de la casa de otras personas. Así que igual me gustaría alejarme un poquito. Bacán de stream, ¿qué obligará? Con nata, de nuevo medio hipo. Vale, especial. Perdón. Yo creo que está bien aquí.
Para el especial de los 300 seguidores. No puedo dejar. Ya. Miren, yo veo una visión que la entrada sea aquí. Uy, pero este rosado. Mira, aquí está la media cueva. La chillona del mundo. Entonces podríamos ponernos. Después lo vamos a Es que a mí honestamente me gusta por acá. Aquí, mamita, hola. Pero esto debe estar más explorado. Entonces, ¿ustedes creen que esto está cerca del spawn? ¿Ustedes consideran esto cerca del spawn? Yo creo que está bien. ¿O no? No, pues escuché una voz. ¿Y hola? Hola. Un poco con el hijo. Aquí. Buenas. Yo. Hola, vengo. ¿No te muevas? Ok. Bueno. A ver. ¡Nah! Increíble. La voy a